A guerra entre Rússia e Ucrânia já entrou no terceiro ano, e há sinais de que pode estar chegando ao fim. O recente fluxo de notícias tem sido avassalador, com alguns acontecimentos deixando as pessoas perplexas. Mas, em vez de nos concentrarmos no momento atual, vamos falar sobre drones. No início do conflito, esta era uma guerra de forças extremamente desiguais, e ninguém poderia ter previsto que evoluiria para a situação atual. Os motivos para isso são complexos e não podem ser simplesmente atribuídos ao substancial apoio do Ocidente. Os esforços da própria Ucrânia foram igualmente significativos. Um dos símbolos mais icônicos da autossuficiência da Ucrânia é, sem dúvida, o drone. Os drones tiveram um impacto revolucionário na guerra moderna. Eles não apenas transformaram a forma como as guerras são travadas, mas também redefiniram as regras de engajamento. Essas novas regras alteraram o equilíbrio tradicional de poder nos combates, permitindo que nações menores e até mesmo atores não estatais representem uma ameaça a potências maiores, remodelando assim a dinâmica da força militar. Somente em 2024, de acordo com o presidente Zelensky, a Ucrânia produziu até 1,5 milhão de drones de vários modelos, a maioria dos quais eram drones FPV, ou pequenos drones kamikaze. Curiosamente, até o final de 2022, a produção de drones na Ucrânia era mínima, dependendo principalmente de importações completamente montadas. Em outras palavras, o aumento dramático na produção de drones da Ucrânia ocorreu no curto período de 2023 a 2024. Então, como a Ucrânia, um país em estado de guerra com recursos limitados, conseguiu isso? A primeira figura-chave nessa transformação é Mikhailo Fedorov. Nascido em 1991 no Oblast de Zaporizhia, Fedorov tem apenas 34 anos. Formado pela Universidade Nacional de Zaporizhia, ele entrou na política em 2014, mas não teve sucesso em sua tentativa de se tornar membro do parlamento. Posteriormente, dedicou-se ao empreendedorismo, fundando uma empresa de serviços digitais especializada em gerenciar tráfego online para celebridades, como aumentar sua visibilidade nas redes sociais e gerenciar comentários. Um de seus clientes foi o estúdio Kvartal 95, de propriedade de Volodymyr Zelensky. Impressionado com as habilidades de Fedorov, Zelensky o convidou para ser diretor de marketing digital de sua campanha presidencial, confiando a ele todas as atividades promocionais online. Após Zelensky se tornar presidente, Fedorov primeiro atuou como conselheiro presidencial e mais tarde foi nomeado ministro da Transformação Digital. Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, muitas das campanhas de propaganda mais notáveis da Ucrânia foram idealizadas por Fedorov. Um exemplo foi o chamado Fantasma de Kiev, uma narrativa fictícia sobre um piloto que supostamente derrubou 6 jatos russos em um único dia. Embora a história tenha sido fabricada, ela ajudou a estabilizar o moral público nos caóticos primeiros dias da guerra. No início de 2023, o Ministério da Defesa buscou aumentar a produção de drones, mas seus esforços por si só não eram suficientes. Como ministro da Transformação Digital, Fedorov propôs uma solução. Ele lançou a iniciativa Dia City. Dia é um aplicativo projetado para serviços de governo eletrônico, permitindo que os ucranianos realizem a maioria das tarefas administrativas online sem precisar visitar escritórios físicos. No entanto, a iniciativa Dia City foi muito além do desenvolvimento de aplicativos. Um aspecto-chave foi um programa de incentivos fiscais para fabricantes de drones. O imposto de renda corporativo foi fixado em 9, enquanto o imposto de renda pessoal para funcionários foi reduzido para 5. Essa política foi altamente atraente. Após o início da guerra em 2022, a Ucrânia aumentou significativamente as taxas de impostos na maioria dos setores para financiar seus esforços militares. O imposto de renda corporativo foi elevado para pelo menos 20, o imposto de renda pessoal para não menos que 15, e em alguns setores, ainda mais. Bancos e outros setores importantes foram obrigados a pagar um imposto adicional de 50% sobre os lucros,
além do imposto de renda corporativo. Indústrias como gás natural, carvão e aço enfrentaram uma taxa especial de contribuição de guerra, apelidada de imposto patriótico, que variava de 5 a 10 da receita não do lucro, mas da receita total. Em contraste, as empresas de drones estavam isentas do imposto sobre lucros e do imposto patriótico, e sua taxa de imposto de renda corporativo de 9 e taxa de imposto de renda pessoal de 5 eram significativamente inferiores às de outros setores. Isso tornou o ingresso no setor de drones uma proposta extremamente atraente, aumentando significativamente a participação na indústria. Além dos benefícios fiscais, o programa DIA City também concedeu uma vantagem única isenção do serviço militar obrigatório para funcionários da indústria de drones. Essa isenção se mostrou um grande atrativo, especialmente após os esforços de mobilização em massa da Ucrânia, que viram um grande número de cidadãos se voluntariando para o serviço militar e contribuindo para a eficácia de combate surpreendentemente alta das forças ucranianas. No entanto, o sentimento público em relação ao recrutamento na Ucrânia permaneceu profundamente dividido. Enquanto muitos estavam ansiosos para resistir à agressão russa, outros procuravam evitar o alistamento por diversos motivos, levando mais de 7 milhões de pessoas a fugirem para o exterior. Para aqueles que permaneceram, mas queriam evitar ser convocados, as opções eram limitadas. Alguns recorriam a conexões pessoais para garantir isenções, outros recorriam a subornos para oficiais de recrutamento ou médicos para obter certificados falsos de incapacidade para o serviço, e alguns até consideravam a automutilação, embora a maioria fosse muito temerosa para seguir adiante. Nesse contexto, a isenção de recrutamento oferecida aos trabalhadores da indústria de drones tornou-se uma alternativa altamente desejável, impulsionando um influxo significativo de pessoas para o setor e acelerando ainda mais seu crescimento. Além dessas medidas, Mikhailo Fedorov introduziu a iniciativa People's Drone, incentivando cidadãos comuns a montarem drones em casa e vendê-los ao Ministério da Defesa. Em tempos de guerra, encontrar maneiras de ganhar a vida era desafiador, e vender drones para o exército apresentou uma oportunidade viável de renda. Muitos ucranianos começaram a montar drones em suas cozinhas, salas de estar ou porões, frequentemente utilizando instalações improvisadas. Para apoiar esse esforço, o Ministério da Transformação Digital criou um site com tutoriais detalhados. Esses guias não apenas explicavam como montar drones, mas também forneciam instruções sobre como importar peças, lidar com alfândega e outros aspectos logísticos. Por exemplo, o site aconselhava compradores que adquiriam componentes da China a fazerem pedidos em pequenos lotes para evitar chamar a atenção das autoridades aduaneiras. Antes de 2023, o número de empresas de drones na Ucrânia era praticamente inexistente. No entanto, sob a estratégia de 3 frentes do Ministério da Transformação Digital, a indústria experimentou um crescimento explosivo. Até meados de 2024, a Ucrânia já contava com mais de 200 empresas fabricantes de drones e mais de 500 negócios envolvidos na cadeia de suprimentos mais ampla, estabelecendo um ecossistema doméstico em expansão para a produção de drones. Ainda assim, esse progresso não foi suficiente para resolver uma questão crítica: o financiamento. É aqui que entra o segundo nome fundamental, Oleksandr Kamyshin. Nascido em Kiev em 1984 e graduado pelo Instituto Politécnico de Kiev, Kamyshin inicialmente trabalhou como auditor na KPMG antes de ingressar no Dragon Capital Investment Fund, o maior da Ucrânia, administrando ativos avaliados em aproximadamente 600 milhões de dólares. Um dos parceiros do fundo era George Soros. Em 2012, Kamyshin mudou-se para o SCM Investment Group, onde ascendeu profissionalmente ao longo de 7 anos e conquistou a confiança do proprietário da empresa, Rinat Akhmetov, o homem mais rico da Ucrânia. O SCM, uma das muitas empresas de Akhmetov, também controla ativos conhecidos, como a planta de aço Azovstal e o clube de futebol Shakhtar Donetsk. Akhmetov é uma figura complexa no conflito russo-ucraniano, frequentemente evitando tomar lados explicitamente. Embora provavelmente ele tenha uma inclinação para a Ucrânia e o Ocidente, a maioria de seus ativos está localizada no leste da Ucrânia,
o que o torna particularmente vulnerável aos impactos econômicos do conflito. Por exemplo, o clube de futebol Shakhtar Donetsk sofreu perdas financeiras significativas após ser forçado a se realocar devido aos distúrbios em Donbas em 2014, levando a uma queda dramática na receita de vendas de ingressos, patrocínios e mercadorias. Esse impacto financeiro, combinado com a postura política cautelosa de Akhetov, ressalta o delicado equilíbrio que ele teve que manter. Após os distúrbios de 2014 no leste da Ucrânia, o time de futebol Shakhtar Donetsk foi obrigado a deixar sua cidade natal, Donetsk, realocando-se primeiro para Lviv, depois para Kharkiv e, finalmente, para Kiev. Ficou evidente rapidamente que estar longe de casa trazia desafios significativos. Nessas novas cidades, o time enfrentou dificuldades para construir uma base de fãs local, e a média de público nos jogos caiu de 25.00030.000 por jogo para menos de 5.000. Muitos moradores locais eram indiferentes, vendo-os como intrusos buscando caridade. A queda nas vendas de ingressos foi agravada pela redução nos patrocínios e na receita de mercadorias. Antes de 2014, as finanças do time eram relativamente estáveis, frequentemente equilibrando as contas, ou até gerando lucros em bons anos ao vender jogadores, o que lhes rendeu o apelido de uma das melhores fábricas de talentos da Europa. No entanto, a partir de 2015, o time operou consistentemente com prejuízo, com déficits anuais variando de 30 a 50 milhões de euros. A única razão pela qual o clube sobreviveu foi o apoio financeiro de Rinat Akhetov, o homem mais rico da Ucrânia. Para Akhetov, isso não foi um pequeno fardo, já que suas principais indústrias aço e carvão são intensivas em capital, significando altos ativos, mas também altas responsabilidades. Em 2014, seus ativos líquidos eram de apenas 1,08 bilhão de dólares. Então cobrir os prejuízos multimilionários do time a cada ano era doloroso. Essa experiência tornou Akhetov extremamente cauteloso ao tomar lados nos conflitos políticos da Ucrânia. Como uma figura importante, sua neutralidade tinha peso, e se ele parecesse indeciso, muitos outros poderiam seguir seu exemplo, potencialmente minando a unidade da Ucrânia. No final de 2021, com o aumento das tensões na fronteira entre Rússia e Ucrânia, o presidente Zelensky buscou garantir o apoio de Akhetov, oferecendo-lhe uma parcela de influência política. Isso incluiu conceder a Akhetov o controle sobre posições-chave no governo, como a presidência da Empresa Ferroviária Nacional da Ucrânia. Esse papel era altamente lucrativo, já que o sistema ferroviário exigia grandes quantidades de aço e carvão, indústrias que se alinhavam perfeitamente com os interesses comerciais de Akhetov. Após uma consideração cuidadosa, Akhetov recomendou Alexander Kamyshin para a posição, uma decisão que se mostrou acertada. Durante o primeiro ano da guerra, o sistema ferroviário da Ucrânia teve um desempenho excepcional, mantendo a pontualidade enquanto transportava grandes volumes de suprimentos para as linhas de frente e evacuava civis e feridos para áreas mais seguras. A gestão de Kamyshin recebeu elogios generalizados, e os apelos por sua promoção se tornaram mais frequentes. Em março de 2023, Zelensky nomeou Kamyshin como ministro das Indústrias Estratégicas. Uma vez no cargo, Kamyshin priorizou o desenvolvimento da indústria de drones da Ucrânia. Drones eram urgentemente necessários no campo de batalha e representavam um setor onde a base industrial existente da Ucrânia poderia fazer uma contribuição significativa. Antes de 2023, a Ucrânia dependia fortemente da importação de drones, com uma montagem local mínima. Kamyshin reconheceu que essa dependência era insustentável e começou esforços para localizar a produção. Aproveitando sua expertise financeira e extensa rede de contatos, Kamyshin liderou esforços para atrair investimentos para o setor de drones. Para garantir o financiamento, ele identificou uma vantagem-chave: o custo. A produção de drones em países ocidentais era proibitivamente cara, com até mesmo pequenos drones custando dezenas de milhares de dólares, tornando-os muito menos rentáveis. Em contraste,
A Ucrânia se beneficiava de baixos custos trabalhistas, já havia importado quantidades significativas de componentes devido à guerra, criando uma base para a produção em escala. Escala, afinal, é essencial para reduzir custos. No início de 2023, o custo de produção de um pequeno drone na Ucrânia era de aproximadamente $1.000. Embora esse valor ainda fosse maior do que na China, era significativamente menor do que nos países ocidentais, tornando a indústria atraente para investidores. Kamyshin liderou pessoalmente delegações para países ocidentais, garantindo investimentos substanciais. Por exemplo, a Svarmer Drone Company, especializada em tecnologia de enxames de drones, arrecadou $2,7 milhões, com investimento principal da RG e apoio adicional do Radius Capital, com sede nos Estados Unidos, e do Green Flag Fund. Outro exemplo é a Carada, uma empresa especializada em sistemas de detecção de drones, que recebeu financiamento de Justin Zeff, embora o valor não tenha sido divulgado. Zeff, um ex-operativo da CIA com ampla experiência em inteligência, fundou a Nisus em 2015, uma empresa que oferece serviços de inteligência personalizados. Os esforços de Kamyshin demonstraram sua habilidade em atrair financiamento privado e institucional, consolidando seu papel como uma figura-chave na estratégia industrial da Ucrânia. Em essência, serviços de inteligência personalizados frequentemente se resumem à vigilância. Por exemplo, em 2022, a Nisus assinou um contrato multimilionário com a Tesla para monitorar atividades internas e identificar funcionários insatisfeitos com Elon Musk. Da mesma forma, Eric Schmidt, cofundador do Google, estabeleceu o Defending Democracy Fund após esforços de lobby conduzidos por Kamyshin, com o objetivo de investir em startups ucranianas relacionadas à defesa, incluindo empresas de drones. Esse fundo já apoiou 14 dessas iniciativas. Esses investimentos privados provenientes de fontes ocidentais desempenharam um papel significativo no fortalecimento da indústria de drones da Ucrânia. Além dos investimentos privados, Kamyshin também garantiu um financiamento público substancial, com o governo ucraniano alocando US$1 bilhão anualmente e a administração Biden contribuindo com US$1,5 bilhão por ano especificamente para a produção de drones. Conseguir somas tão elevadas não é uma tarefa fácil, requer habilidade e uma rede de contato sólida, e o histórico de Kamyshin foi crucial para essa conquista. Com base nessa fundação financeira, o Ministério das Indústrias Estratégicas, em colaboração com o Ministério da Defesa e o Ministério da Transformação Digital, lançou uma plataforma chamada Brave 1. Se alguém tem conhecimento em montagem de drones ou ideias inovadoras, mas carece de financiamento inicial, pode submeter sua proposta à plataforma Brave 1. Caso a proposta seja considerada viável, os responsáveis entram em contato e fornecem financiamento inicial, normalmente entre US$15 mil e US$20 mil. Embora esse valor pareça modesto, é suficiente para montar uma pequena oficina. Essa iniciativa complementa o programa anteriormente mencionado, conhecido como People's Drones. Empreendedores que conseguem financiamento por meio do Brave 1 podem importar componentes, montar drones e vendê-los ao Ministério da Defesa, que os utiliza nas linhas de frente. Muitos drones utilizados pelas forças ucranianas são produzidos dessa maneira. A vantagem dessa estratégia dupla é o aumento rápido no número de drones, embora o lado negativo seja a qualidade inconsistente, já que pequenas oficinas não conseguem garantir padrões uniformes. Ainda assim, para os militares ucranianos, ter drones mesmo com qualidade variável é melhor do que não ter nenhum. Além de garantir financiamento, Kamyshin implementou uma reforma crítica para aumentar as margens de lucro de produtos de defesa. Durante a era soviética, os lucros desses produtos eram limitados a 3, uma política que a Ucrânia continuou após a independência. Embora essa política tivesse como objetivo desencorajar a exploração comercial das vendas de armas, ela inadvertidamente desmotivou a produção e contribuiu para o declínio da indústria de defesa ucraniana. Reconhecendo isso,
Kamishin conduziu negociações extensivas com o Ministério da Defesa, eventualmente garantindo um acordo para aumentar as margens de lucro para 20, com produtos-chave, como drones, permitindo até 25. Isso impulsionou significativamente a participação da indústria. Com incentivos como financiamento, isenção de recrutamento militar e benefícios fiscais, a indústria de drones da Ucrânia experimentou um crescimento acelerado. Em 2024, a produção atingiu 1,5 milhão de unidades, colocando a Ucrânia entre os maiores produtores globais, potencialmente em segundo ou terceiro lugar. Embora o sucesso dessa indústria não possa ser atribuído exclusivamente a Kamishin e Fedorov, eles indubitavelmente foram forças motrizes. No entanto, esse sucesso traz desafios significativos. Primeiro, a forte dependência da Ucrânia em relação à ajuda financeira ocidental representa um grande risco. Por exemplo, o possível retorno de Trump ao poder nos Estados Unidos poderia ameaçar esse financiamento. Segundo, a indústria de drones da Ucrânia permanece focada em aplicações militares e não conseguiu penetrar significativamente no mercado civil. Essa falta de diversificação pode levar a uma queda acentuada na demanda quando a guerra terminar. Por fim, a Ucrânia ainda não possui a capacidade de produzir componentes-chave de drones, como câmeras, baterias e sensores de sinal, localmente. Com uma taxa de localização de apenas 60 a 70, a indústria continua altamente dependente de importações, e alcançar total autossuficiência exigiria recursos além da capacidade atual da Ucrânia. Apesar desses desafios, a determinação e as conquistas da Ucrânia não podem ser ignoradas. Muitos países e organizações recebem ajuda externa significativa, mas utilizar essa assistência de forma eficaz é outra questão. Por exemplo, o governo nacional afegão, apesar de receber um financiamento substancial dos Estados Unidos, falhou em estabelecer um exército capaz, com seu suposto exército de 300 mil soldados entrando em colapso diante do Talibã. Assim, ter recursos é uma coisa, aproveitá-los efetivamente é outra. As realidades atuais no campo de batalha destacam essa verdade. Embora os esforços incansáveis da Ucrânia tenham trazido avanços notáveis na produção de drones, o país permanece em desvantagem estratégica. O tamanho maior da Rússia, seus recursos mais amplos e vantagens abrangentes criaram um cenário desigual. Não importa o quanto a Ucrânia desenvolva sua indústria de drones, ela só conseguirá abordar algumas dessas desvantagens, não todas. Confiar em uma única estratégia é irrealista em um mundo governado por realidades materiais e objetivas. E a guerra, como a história tem mostrado, nunca é apenas sobre a guerra em si. Neste momento, seja Zelensky, Fedorov ou Kamishin, eles podem se encontrar olhando para o Atlântico em direção aos Estados Unidos, suspirando silenciosamente com esperança ou desespero. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal